Eu me perguntava muitas vezes como que você consegue explicar para a população esse imbróglio todo do preço do combustível. E foi assim, senhor presidente, que eu recebi uma carta do professor Assis, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A carta dele explica didaticamente para as pessoas entenderem essa questão do aumento do combustível. E vou fazer isso aqui da tribuna, senhor presidente. Registro carta recebida do professor Assis, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre a nossa Petrobras. Diz ele: não costumo escrever sobre questões da Petrobras, por um motivo muito simples. Trabalho nessa empresa e me torno parte suspeita de opinar, mas hoje faço uma exceção. Diz ele: em primeiro lugar, preciso esclarecer a diferença entre valor, preço e custo. Quanto custa? Aí didaticamente ele vai falando. Quanto custa plantar legumes em casa, numa pequena horta familiar, por exemplo? Se levarmos em conta o tempo despendido para oxigenar a terra, adubá-la, manter a irrigação durante semanas, esperar o alimento crescer e amadurecer, lutar contra as pragas e doenças específicas de cada hortaliça, não esquecendo que no nosso tempo custa dinheiro e que a porção que iremos colher nesta pequena plantação não nos alimentará por muito tempo. Vai em frente. Então chegaremos à conclusão de que seu custo é muito alto, pois estaremos agregando ao alimento um valor que não estamos dispostos a pagar, apesar de seu preço final ser muito baixo. Esta é uma rápida definição do que é custo e valor das coisas. Às vezes, o custo de produção não vale o preço praticado e vice-versa. Agora entendemos que valor, custo e preço são coisas muito diferentes e que, por isso, determinam atitudes distintas numa estratégia de mercado e de vida, mas que, infelizmente, são colocadas como coisas iguais, talvez para que aceitamos mais facilmente as imposições do chamado Deus mercado. E falava hoje de manhã ainda na comissão lá para os defensores públicos. Agora, diz ele, preciso explicar o que acontece hoje com a Petrobras, o governo e as demais petroleiras presentes no país. Primeiro, é preciso entender que não é a Petrobras que determina o preço final do combustível, até porque a Shell, Ipiranga e todas as outras praticam o mesmo preço no mercado nacional. Na verdade, as empresas estrangeiras, diz ele, apenas revendem o combustível da Petrobras, porque não se sujeitam a comercializar o seu próprio combustível a um preço tão baixo. Isso mesmo, a Petrobras vende o seu combustível para o governo, entre aspas, a um valor muito baixo, muito baixo. Então, seus concorrentes se limitam a comprar o combustível da Petrobras para revender em seus postos, porque estão ganhando, estão lucrando, e se manterem, então, ativas no mercado nacional, enviando toda a sua produção de hidrocarbonetos para o mercado exterior, onde podem praticar margens de lucro ainda bem maiores. O grosso do valor do combustível vem dos impostos exigidos pelo governo. A Petrobras tem um custo de produção muito mais baixo do que as suas concorrentes. E, baseado nesse custo, ela determina um valor mínimo para que não tome prejuízo e depois o libera para o governo colocar o seu valor final em cima, como ele bem entender.
E aonde cabe a desculpa de que estamos apenas seguindo o mercado internacional? Ele coloca entre aspas. Bom, esta é uma desculpa que cai como uma luva para as pessoas que não conhecem o processo e o custo real da produção do petróleo e a sua relação com o preço final. Lembro, diz ele, quando eu falava lá no início, a diferença entre custo e preço? O custo médio de produção do óleo diesel, por exemplo, é de no máximo $40 por barril. Aí que começa a ficar claro o quadro, porque eu li diversas vezes a carta. Fazendo um cálculo rápido, utilizando uma taxa de câmbio de R$ 3,70 por dólar, sabendo que um barril tem 158,98 litros, o custo médio da produção do diesel é de quanto? Fiquem perplexos, senhores e senhoras. 93 centavos de reais por litro. 93 centavos de reais por litro. Quem escreve aqui é um engenheiro da Petrobras. Aí repete ele, isso mesmo, o custo do diesel é de 0,93 centavos de reais por litro. Agora ele vai didaticamente. Agora vejamos, antes das recentes negociações entre governo e grevistas, a Petrobras vinha praticando um preço médio nas refinarias de 2,33, 35 de reais por litro, o que representa uma margem de lucro assim mesmo de 150%. Esta margem extorsiva é uma imposição do governo que pretende elevar os preços praticados no mercado nacional, independente de seus custos reais, a um patamar que inviabilize a Petrobras diante de seus concorrentes, que então poderia entrar e dominar o mercado nacional, praticando os preços que bem entenderem, pois as margens já estariam muito altas. Lembrem da desculpa para vender as teles e a Light. O valor do serviço deveria despencar e ser melhor prestado. Não era essa a promessa? Pois é. Hoje temos a telefonia mais cara do mundo e um dos piores serviços de telefonia dentre os países chamados democráticos. Uma vergonha. Antes da privatização da Light, seguiu-se um alucinante e covarde aumento de tarifas de energia elétrica para que se garantisse valores próximos aos lucros exigidos pelas empresas internacionais que comprariam a Light e assim pudesse agir livremente, sem que o povo percebesse o gritante aumento nas tarifas após o quê? A privatização. É isso que querem fazer com a Petrobras. E tem muita gente boa, inocente, que acredita no discurso de que essa empresa nacional é a grande vilã das nossas mazelas. Será que nunca se perguntaram por que a Shell não vende sua valiosa gasolina aqui no Brasil a um preço mais justo? Nunca pararam para se perguntar por que a gasolina que a Petrobras vende no exterior é tão mais barata que a vendida no Brasil? Como explicar essa distinção, sabendo que o custo de produção é o mesmo? Para piorar a situação, este governo vem desmobilizando as nossas refinarias e com isso aumenta a importação de combustíveis e a nossa dependência no mercado externo. Aí vai ele explicando. Quanto menos plantamos hortaliças, mais temos de comprar do supermercado. Lembram a analogia lá no começo que fiz? Somos autossuficientes em petróleo, afirma ele. Não é razoável que dependamos do mercado externo. O pior, que venhamos a praticar preços muito mais altos aos que se praticam no exterior. Muito mais alto. Se todo óleo diesel consumido no Brasil
fosse produzido internamente a um custo de 93 centavos por litro. Veja bem, repito, 93 centavos por litro. O preço nas refinarias, mesmo mantendo uma margem de 50% de lucro, seria R$ 1,40 por litro. Valor muito inferior ao que é praticado hoje. Mas vamos em frente. Ainda que o governo não quisesse baixar a grande carga tributária que incide sobre os combustíveis, teríamos dessa forma acrescido alguns impostos que nós até defendemos, como o CID, PIS/COFINS e ICMS. Além da margem de contribuição e revenda, o preço por litro do diesel deveria chegar a cerca de R$ 2,68 por litro. R$ 2,68 por litro, mantendo todas as contribuições e o lucro de 50%. Muito mais abaixo do patamar atual, que é superior a R$ 4,00. Aí diz eles, estão entendendo como é absurdo querer fazer crer que migalhas de apenas 46 centavos por litro trariam prejuízos de mais de 10 bilhões aos cofres públicos? Não dá, de fato, para entender. Aí afirma ele, é mentira, mentira atrás de mentira, tudo baseado na desinformação entre valor, custo e preço. Mas a artimanha do governo não paga por aí. A quarta rodada de licitações do pré-sal garante baixíssimos percentuais de excedente em óleo para a União, que ficam entre 7%. Ele lembra aqui Itaim Bezinho, e 22,1% o Ibapuru. Esses percentuais são muito inferiores ao mínimo ofertado em Libra. No edital da primeira rodada, foi de 41,65%. Ele termina dizendo, agora prestem bem atenção, senadores e senadoras. Na grande maioria dos países exportadores de petróleo, a participação governamental é superior a 85%. Isso mesmo. Não é 41% como foi feito antes, ou 7% como determinou esse governo, mas 85%. Não há qualquer justificativa plausível para que os percentuais do excedente em óleo da União sejam tão baixos e tão lesivos ao patrimônio público. Ou será que estamos tão ricos que não precisamos dessa pequena fortuna? Já não basta termos abdicado de mais de R$ 1 trilhão em impostos às petroleiras estrangeiras, através da medida provisória 765 de 2017, votada e aprovada em tempo recorde na surdina escondido do povo? Reparem que essa isenção de impostos só é válida para as empresas estrangeiras. Não vale para a nossa Petrobras. Isso torna a sobrevivência da Petrobras, claro que ainda mais difícil. Como competir num mercado onde somente ela é onerada com impostos altos e ainda precisa vender seu combustível a um preço tão baixo que nenhum concorrente se submeteria? Essa greve teve, de fato, o apoio de toda a sociedade, porque estamos todos lutando por todos. Uma nação só consegue se erguer e ser respeitada com soberania. E ninguém consegue ser soberano com dependência energética e tecnologia do exterior. Estamos entregando tudo para as nações estrangeiras. Estamos entregando o futuro dos nossos filhos e netos. Já não basta o que fizemos com o futuro, já não basta o que fizemos com o nosso futuro. Reflitam a respeito. Pensar ainda é de graça. Essa é a carta que recebi do professor Assis, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, senhor presidente.